Em 22 de maio de 1526, o rei Francisco I da França formou a Liga de Cognac com o Papado, Veneza e Florença para combater a expansão espanhola na Itália. Apenas um século antes, a França, sob o governo da Casa Real de Valois, esteve à beira da destruição, com tanto os ingleses quanto os borgonheses ameaçando absorver o reino francês em seus domínios. No entanto, no século XVI, a França dos Valois havia ressurgido como uma grande potência europeia. Como essa transformação na sorte da França ocorreu nos séculos XV e XVI? Esta é a história da Casa de Valois, a dinastia que salvou a França. A Casa de Valois surgiu como a dinastia governante do Reino da França em 1328. A França era um país muito diferente naquela época do que é hoje. O reino surgiu inicialmente das ruínas do Império Romano do Ocidente nos séculos V e início do VI. Depois de Cristo, os francos, um povo germânico, conquistaram o norte do que então era conhecido como Gália. Ao longo dos séculos seguintes, o reino dos francos, de onde vem o nome França, expandiu-se para conquistar a maior parte do que hoje é a França. Então, no século VIII, o governante dos francos, Carlos Magno, expandiu dramaticamente seu reino para cobrir grandes partes da Europa Ocidental e Central. Isso se tornou o Império Carolíngio, que depois se dividiu em vários reinos diferentes. Foi esse processo de fragmentação que continuou durante a Alta Idade Média. Durante esse período, poderosos senhores feudais em lugares como Bretanha e Provença tornaram-se entidades de fato independentes, embora prestando lealdade nominal aos reis franceses da Casa Real de Capeto. O quadro ficou ainda mais complicado com o desenvolvimento de um reino normando no norte da França, no que ficou conhecido como Normandia. A dinastia governante aqui, sob Guilherme, o Conquistador, conseguiu reivindicar o trono inglês em 1066 e, posteriormente, expandiu seus domínios na França no século XII, enquanto a coroa francesa conseguiu recuperar algumas dessas terras em uma guerra bem-sucedida. No início do século XIII, isso foi compensado pelo crescente poder de entidades como o Ducado da Borgonha, no leste da França. Assim, no início do século XIV, o poder da coroa francesa estava amplamente confinado a Paris e partes do norte e centro da França. Vários senhores feudais prestavam homenagem ao rei da França reinante. No entanto, este era um reino muito descentralizado, no qual os duques e condes regionais eram muito mais poderosos se comparados aos condes e barões do Reino da Inglaterra. A Casa de Valois ascendeu ao poder na França em 1328. Antes disso, a Casa de Capeto havia sido a dinastia governante da França desde o ano de 987, quando Hugo Capeto sucedeu como rei dos francos em sucessão à dinastia carolíngia. A Casa de Valois era um ramo secundário ou cadete da Casa de Capeto. Seu fundador foi Carlos, conde de Valois. Ele nasceu em 12 de março de 1270 e era o filho mais novo de Filipe III, o governante capetiano que subiu ao trono da França. Apenas alguns meses depois de Carlos nascer, em 1270, Filipe governou até 1285, quando foi sucedido por seu filho mais velho, sobrevivente e herdeiro, o irmão de Carlos, o rei Filipe. 4. Carlos recebeu o título de Conde de Valois em 1284. Esse era um título importante dentro do Reino da França e havia sido concedido regularmente ao longo dos séculos a membros da família real estendida. O nome deriva da região de Valois, no norte da França, ao norte de Paris, em direção à região da Picardia. É um nome toponímico que deriva da palavra latina para val, e originalmente era uma referência ao vale do rio Oise, nesta parte do norte da França. Carlos casou-se 2 vezes. Sua primeira esposa foi Margarida, condessa de Anjou, com quem teve vários filhos.
Seu filho mais velho, Filipe, viria a estabelecer a Casa de Valois como a Casa Real da França. Mais tarde, Carlos casou-se com Catarina I, a pretendente latina ao Império Romano do Oriente, que havia sido conquistado pelos cruzados da Europa Ocidental em 1204 como parte da Quarta Cruzada. Carlos, portanto, tornou-se o imperador titular do Império Latino de Constantinopla após seu segundo casamento em 1301, embora ele nunca tenha conseguido afirmar sua reivindicação na prática, já que os gregos haviam reconquistado Constantinopla décadas antes. A ascensão da Casa de Valois ao trono ocorreu como resultado de uma combinação de mortalidade infantil na linha mais antiga e da simples falta de herdeiros homens em oposição a mulheres. Após a morte do pai de Carlos em 1285, o rei Filipe IV governou por quase 3 décadas. Ele havia ascendido ao trono em uma idade relativamente jovem, e sua morte em novembro de 1314, após o que certamente foi um derrame, ocorreu quando ele ainda tinha apenas 46 anos. Em seguida, houve um período notável em que 3 dos filhos de Filipe IV se sucederam rapidamente no trono. Primeiro, Luís X governou por 18 meses, antes de morrer repentinamente aos 26 anos de idade. Surgiram suspeitas de envenenamento, mas sem evidências concretas, e a pleurisia pode ter sido a real causa da morte. A esposa de Luís, Clementina da Hungria, estava grávida quando seu marido morreu, mas o menino, João, primeiro morreu 4 dias após nascer, em novembro de 1316. Como resultado, o filho mais novo de Filipe IV, então, ascendeu como Filipe V. Ele faleceu no início de 1322, com pouco mais de 30 anos. Embora seu casamento tenha resultado em várias crianças, todas eram filhas. Elas eram proibidas de ascender ao trono pela lei sálica, que determinava a sucessão real na França. Assim, em 1322, um terceiro filho do rei Filipe IV subiu ao trono, o rei Carlos IV. Ele também não durou muito. Ele morreu em 1º de fevereiro de 1328. A causa da morte dele continua sendo debatida. O que está claro é que sua morte abriu caminho para a ascensão da Casa de Valois. Enquanto a esposa de Carlos IV estava grávida quando ele morreu, 2 meses depois, sua viúva, Joana d'Evreux, deu à luz uma filha chamada Branca. Assim, não havia herdeiro masculino na linha principal dos Capetingios para suceder ao trono. Quando Carlos IV morreu, em 1328, Carlos de Valois já havia falecido. Ele havia falecido em dezembro de 1325, deixando seu filho Filipe como conde de Valois. Como membro sênior da linhagem de Valois, Filipe era um candidato óbvio para suceder Carlos IV após o nascimento de Branca em abril de 1328. No entanto, ele tinha um rival claro. O rei Eduardo III da Inglaterra era neto do rei Filipe IV da França. Sua mãe Isabel era filha de Filipe. Assim, Eduardo teria uma reivindicação mais forte ao trono francês. Mas os nobres franceses logo concordaram que Filipe sucederia, iniciando o reinado da Casa de Valois. Em resumo, os franceses não queriam um rei inglês de 15 anos reivindicando o trono da França e escolheram a linhagem dos Valois em vez disso. Por sua parte, Eduardo ainda era um senhor francês que governava o ducado da Aquitânia e Gasconha, no oeste da França. E por isso, esperava-se que ele viesse prestar homenagem ao novo rei francês. Ele fez isso em 1329. No entanto, 8 anos depois, tendo atingido a maioridade e se estabelecido como um governante forte tanto na Inglaterra quanto em suas terras no oeste da França, Eduardo foi à guerra com os franceses. Isso aconteceu depois que as relações entre ele e Filipe se deterioraram por uma série de questões, incluindo o desejo de Filipe de estabelecer maior controle sobre a Aquitânia. Embora o início da guerra entre Inglaterra e França em 1337 seja visto como o marco do começo da Guerra dos 100 Anos,
Foi apenas no início de 1340 que Eduardo III reafirmou sua reivindicação ao trono francês sobre a da Casa de Valois. O conflito, que agora começava entre as coroas inglesa e francesa, definiria o primeiro século e um quarto do governo da Casa de Valois sobre a França. A Guerra dos 100 Anos, que foi travada entre a Casa de Valois francesa e a Casa de Plantageneta inglesa, ocorreu em várias etapas e, na verdade, durou 116 anos, entre 1337 e 1453. A primeira etapa ocorreu entre 1337 e 1360. Durante esse período, os ingleses conquistaram várias vitórias importantes na década de 1340, especialmente a Batalha de Crécy em 26 de agosto de 1346, um confronto no qual Filipe VI foi ferido. O ímpeto da Inglaterra na guerra só foi interrompido com a chegada da peste bubônica à Europa Ocidental justamente nessa época. Os dois lados acabaram concordando com o Tratado de Bretigny em 1360. Isso foi claramente uma vitória para Eduardo III, que adquiriu um grande número de territórios no norte e oeste da França, como Guiena, Poitou, Limousin e Calais, em troca de abrir mão da reivindicação ao trono francês. Nessa época, Filipe VI já havia morrido, e seu filho, o rei João II, havia se tornado o segundo governante Valois da França em 1350. João havia sido capturado na Batalha de Poitiers em 1356, e o Tratado de Bretigny foi amplamente acordado para garantir a libertação do rei francês. 4 anos depois, nenhum dos lados estava totalmente comprometido com ele. Os ingleses achavam que podiam conquistar mais terras, enquanto o filho de João, Carlos V, que o sucedeu em 1364, desejava vingar as derrotas infligidas à Casa de Valois nas décadas de 1340 e 1350. Assim, a Guerra dos 100 Anos foi retomada em 1369. Nessa segunda fase do conflito, os franceses foram vitoriosos. A monarquia inglesa tornou-se instável quando o rei Eduardo III morreu em 1377 e foi sucedido por seu neto de 10 anos, o rei Ricardo II. Ricardo II foi um monarca cujo reinado se tornou cada vez mais turbulento nas décadas de 1380 e 1390, eventualmente provocando uma guerra civil na Inglaterra. A segunda fase da Guerra dos 100 Anos terminou em uma trégua no final da década de 1380, que foi renovada em várias ocasiões no início do século XV. Com os franceses tendo recuperado algumas das terras cedidas em 1360, isso significava, na prática, que a Casa de Valois havia vencido essa segunda etapa da guerra. Paradoxalmente, isso ocorreu durante uma longa crise da monarquia dentro da França e da Casa de Valois. Carlos VI bisneto do rei Filipe, VI, o fundador da Casa de Valois, subiu ao trono em 1380. Seu reinado, de pouco mais de 42 anos, foi o mais longo de qualquer rei da Casa de Valois. E ainda assim, foi marcado por sua instabilidade psicológica. Carlos ainda não tinha 12 anos quando se tornou rei, e seus problemas psicológicos não eram imediatamente aparentes. Pelo contrário, seu governo durante a menoridade na década de 1380 parecia ser o completo oposto do de Ricardo II na Inglaterra, onde Ricardo enfrentou rebeliões populares, radicalismo religioso e um movimento de oposição crescente entre seus principais nobres. A sorte da França na guerra contra os ingleses era positiva. Mas então, em 1392, durante uma campanha militar, Carlos sofreu seu primeiro grande episódio de delírio. Ele parecia estar com febre, alheio ao que acontecia ao seu redor e incapaz de raciocinar ou se comunicar de forma eficaz. Foi o início de uma luta de 30 anos para um monarca que ficou conhecido no final da Idade Média como Carlos, o Louco. Os historiadores ainda debatem o que poderia ter afligido Carlos, já que na época não havia como diagnosticar qual era o problema. As teorias variam de esquizofrenia e psicose a porfíria e sarcoidose.
Seja qual fosse sua condição, ela o atormentaria pelo resto da vida. Carlos passou por longos períodos de comportamento volátil quando não conseguia governar. Isso incluiu uma situação em que ele ficou convencido de que era feito de vidro e começou a tomar precauções extremas para garantir que não se quebrasse. O estado psicológico debilitado de Carlos VI teve consequências graves para a Casa de Valois e para a força da coroa francesa. Seu reinado coincidiu com a ascensão do Ducado da Borgonha como um verdadeiro rival da coroa da França. A Borgonha sempre foi uma entidade distinta no leste da França. A região recebeu o nome dos Burgúndios, uma tribo germânica que se estabeleceu ali quando o Império Romano entrou em colapso. Mais tarde, as terras da Borgonha foram separadas do restante da França em uma das divisões do Império Carolíngio, que ocorreram nos séculos IX e X. Mesmo assim, o Ducado da Borgonha ficou restrito ao leste da França, ao longo do rio Ródano. Isso mudou no final do século XIV. Em 1363, o rei João II da França concedeu o ducado a um de seus filhos mais novos, Filipe, que se tornou Filipe II da Borgonha. Ele governaria como Duque da Borgonha por 41 anos. Ele era tudo o que seu sobrinho Carlos VI não era. E enquanto a coroa francesa estava em declínio no final do século XIV, esse ramo borgonhês dos Valois expandiu seus domínios para os Países Baixos, adquirindo Flandres e, eventualmente, as regiões mais ao norte na Holanda. Esta era uma das regiões mais ricas da Europa, repleta de importantes cidades comerciais como Antuérpia e Bruges, que faziam parte da Liga Hanseática das cidades comerciais alemãs. Elas também eram os centros da indústria têxtil no norte da Europa. Eventualmente, os borgonheses passariam a governar a maior parte do leste da França e dos Países Baixos, enquanto a corte da Borgonha se tornava um importante centro de patrocínio artístico no século XV. Tanto que os historiadores se referem a uma distinta renascença borgonhesa, centrada em figuras como Jan van Eyck e Hans Memling. Alguns argumentam que os avanços na Borgonha rivalizavam até mesmo com a renascença italiana ao sul dos Alpes. Para agravar as dificuldades da Casa de Valois, no início do século XV, os borgonheses formaram uma aliança estreita com a Inglaterra. Isso aconteceu quando uma terceira fase distinta da Guerra dos 100 Anos começou em meados da década de 1410, após anos de instabilidade na Inglaterra. O rei Ricardo II havia sido deposto por seu primo de primeiro grau, Henrique Bolingbroke, em 1399, que então se tornou o rei Henrique IV. A saúde debilitada e uma grande revolta no país de Gales impediram Henrique de reiniciar a guerra contra os franceses, mas em 1413 seu filho o sucedeu como rei Henrique V. Um jovem na casa dos 20 anos, Henrique possuía uma vitalidade que não era vista no lado inglês da Guerra dos 100 Anos, desde os tempos de Eduardo III e seus filhos. Ele lançou uma campanha em 1415 e conquistou uma vitória na Batalha de Azincourt, em 25 de outubro. Isso foi um desastre para a Casa de Valois. Com a Borgonha como uma forte aliada e com Carlos VI ainda ocupando o trono francês, Henrique V conseguiu dar continuidade à sua vitória em Azincourt e forçar os franceses a concordarem com o Tratado de Troyes em 1420. Segundo os termos desse tratado, a filha de Carlos VI, Catarina de Valois, casou-se com Henrique V, e Carlos aceitou que qualquer filho dessa união teria prioridade na linha de sucessão na França sobre seus próprios filhos. Com o nascimento do filho deles, o futuro rei Henrique VI, em 6 de dezembro de 1421, havia agora uma possibilidade muito real de que a Casa de Valois fosse extinta após menos de um século como a casa governante da França. Em seu lugar, a Casa de Plantageneta sucederia unificando as coroas da Inglaterra e da França sob seu domínio.
A vida frequentemente atormentada de Carlos VI chegou ao fim em 21 de outubro de 1422, após 42 anos no trono francês. Ele foi precedido na morte por seu genro, o rei Henrique V, por 2 meses. O monarca inglês morreu enquanto fazia campanha na França, com apenas 35 anos de idade, do que se supõe ter sido disenteria. Se os termos do Tratado de Troyes fossem aplicados, o filho recém-nascido de Henrique seria rei da Inglaterra e da França. Mas o filho mais velho vivo de Carlos VI, também chamado Carlos, em vez disso reivindicou seu direito ao trono. Uma parte significativa da aristocracia francesa apoiou sua causa. Ele também foi auxiliado nos anos seguintes pela notável ascensão de Joana d'Arc, como um talismã para o esforço de guerra francês. Anos de guerra se seguiram, e após uma recuperação militar substancial, Carlos finalmente pôde ser coroado na Catedral de Reims, em 17 de julho de 1429. Como rei Carlos VII, seu reinado, até 1461, foi quase tão longo quanto o de seu pai. Ao fim desse período, a Guerra dos 100 Anos foi vencida. Os estágios finais do conflito aconteceram nos anos 1440 e início dos anos 1450, quando os franceses passaram a conquistar várias vitórias. A elite inglesa, agora dividido, estava paralisado por sua crise de realeza. Henrique VI havia crescido e se tornado um monarca fraco e ineficaz, cujo próprio colapso mental, na década de 1450, mergulhou a Inglaterra em uma guerra civil. Essa guerra civil ficou conhecida como a Guerra das Rosas. A Guerra dos 100 Anos é normalmente vista como tendo terminado com a Batalha de Castillon em 17 de julho de 1453. A Inglaterra manteve o controle sobre o porto de Calais até meados do século XVI, mas a ameaça inglesa, a Casa de Valois, já havia terminado na segunda metade do século XV. A Guerra dos 100 Anos foi vencida durante o longo reinado do rei Carlos VII. Nenhum historiador nega isso hoje em dia. O fim formal ocorreu durante o reinado de seu filho e sucessor, Luís XI, conhecido como Luís o Prudente. Ele sucedeu seu pai em julho de 1461. Nessa época, Luís já estava com quase 40 anos e sua longa espera para garantir o trono resultou em uma relação tensa entre pai e filho. Na década de 1450, Luís via a vitória da França na Guerra dos 100 Anos como resultado da fraqueza interna inglesa nas décadas de 1440 e 1450 e desprezava as conquistas de seu pai. Já em 1446, o rei baniu seu filho da corte, e Luís passou muitos anos vivendo em Grenoble antes de finalmente subir ao trono em 1461. Como rei, Luís conspirou incessantemente para manter a Inglaterra fraca, apoiando a facção Lancaster na Guerra das Rosas contra o rei Eduardo IV da Casa de York. Quando Eduardo derrotou completamente os lancastrianos em 1471, ele começou a se preparar para tentar reacender a Guerra dos 100 Anos. No entanto, quando ele lançou uma expedição à França em 1475, Luís conseguiu encerrar rapidamente a campanha. Ele pagou Eduardo e, através do Tratado de Picquigny, assinado em 29 de agosto de 1475, a Guerra dos 100 Anos foi formalmente encerrada. Eduardo agora renunciava formalmente à reivindicação plantageneta ao trono francês. O reinado de Luís expandiu o poder da coroa francesa, principalmente pelos acontecimentos nos Países Baixos e leste da França. Em meados do século XV, o Ducado da Borgonha havia se tornado uma potência europeia significativa, controlando a Borgonha, o Franco-Condado e as terras que se estendiam mais ao norte até os Países Baixos. Embora fosse um ducado, os governantes da Borgonha tinham tanto poder quanto a maioria dos reis europeus. Filipe, o Bom, foi o governante de longa data da Borgonha entre 1419 e 1467.
Ao final de seu reinado, seu filho e herdeiro, Carlos, o Temerário, era o verdadeiro poder na Borgonha. Antes mesmo de se tornar duque, ele liderou a Guerra do Bem Público em 1465, uma revolta de 6 meses dos senhores franceses contra o rei Luís. O Tratado de Conflans, que pôs fim ao conflito em outubro de 1465, resultou em Luís tendo que fazer concessões. Esses eventos mostraram que, apesar da ampla vitória francesa na Guerra dos 100 Anos, a monarquia francesa ainda tinha grandes fragilidades. Por isso, foi de imensa importância quando Carlos, o Ousado, foi morto lutando na Batalha de Nancy em 5 de janeiro de 1477 contra uma coalizão de senhores da leste da Alemanha e a Confederação Suíça. Carlos morreu sem um herdeiro masculino. Sua filha Maria, a Rica, concordou em se casar com Maximiliano da Casa de Habsburgo da Áustria no verão de 1477. A guerra, então, se seguiu entre os austríacos e os franceses, sendo concluída com a assinatura do Tratado de Arras em 1482. A herança da Borgonha foi dividida, os Habsburgos mantiveram o controle dos Países Baixos e da Franche-Comté. No leste da França, os franceses receberam a própria Borgonha e um grande bloco de território em Artois, no nordeste da França. Portanto, a extinção da Casa Ducal da Borgonha em 1477 foi uma bênção para a Casa de Valois. A coroa francesa ganhou terras substanciais e não precisava mais lidar com um inimigo perigoso dentro da França, na figura dos duques da Borgonha. Um sinal do ressurgimento da coroa francesa como uma grande potência na Europa Ocidental, após um século de ameaças internas dos ingleses e borgonheses, foi visto em 1494, sob o filho e sucessor de Luís XI, Carlos VIII, que subiu ao trono em 1483. Em 1266, Carlos de Anjou, filho do rei Luís VIII da França, conquistou o sul da Itália e a Sicília, criando um reino centrado em Nápoles. Isso permaneceu sob o domínio da linhagem angevina da Casa de Capeto até meados do século XV. No entanto, entre 1435 e 1442 foi travada uma guerra entre os angevinos franceses de Nápoles e o Reino de Aragão, um reino espanhol baseado na Catalunha, que em breve se uniria a Castela para se tornar o Reino da Espanha. Os aragoneses já haviam conquistado a Sicília no final do século XIII e agora reivindicavam Nápoles. Os franceses não estavam em posição de impedir que isso acontecesse nas décadas de 1430 e 1440. Mas quando o rei Fernando I, o governante aragonês de Nápoles, morreu em janeiro de 1494, Carlos VIII começou a reivindicar seu direito ao reino de Nápoles, baseado no antigo domínio da linhagem angevina, aqui. Ele invadiu a Itália ainda naquele ano, conquistando uma parte substancial da península e adquirindo aliados entre as muitas cidades-estado italianas. Isso foi o início das Guerras Italianas, um longo conflito entre franceses e espanhóis pela supremacia na Itália, que duraria até 1559. Os franceses não venceriam esse conflito a longo prazo, mas era um sinal do ressurgimento da França como uma grande potência europeia que agora ela buscava influência na Itália. 3 anos antes de invadir a Itália, Carlos VIII havia se casado com Ana da Bretanha. Ela ficou grávida pelo menos 6 vezes, mas 2 dessas gestações resultaram em natimortos e 2 de seus filhos morreram poucas horas após o nascimento. Dos 2 que sobreviveram além dessa fase inicial, um morreu após 4 semanas, enquanto o outro, o filho mais novo, Carlos Orlando, faleceu de sarampo depois de completar 3 anos de idade. Como resultado, quando Carlos VIII morreu em 7 de abril de 1498, aos 27 anos de idade, possivelmente após sofrer uma hemorragia cerebral depois de uma pancada na cabeça, ele não tinha nenhum herdeiro legítimo do sexo masculino. Consequentemente, o trono passou para Luís de Orleans, um primo de 2º grau de um ramo júnior ou cadete da Casa de Valois.
Ele era bisneto do rei Carlos V, que governou entre 1364 e 1380. Luís se envolveu em um prolongado conflito interno para consolidar sua posição como rei da França. Depois disso, ele reacendeu as guerras italianas. Isso aconteceu quando Luís formou uma aliança com o papado sob o comando do Papa Alexandre VI, ajudando o filho do Papa, Cesare Borgia, a construir um principado próprio no centro da Itália. Mais tarde, ele iniciou a Guerra da Liga de Cambrai, como um conflito distinto dentro das guerras italianas. Após a República de Gênova tentar remover a facção pró-França de sua cidade, isso levou a uma nova invasão francesa no norte da Itália quando essa fase das guerras terminou. Na década de 1510, os franceses conseguiram que os espanhóis aceitassem temporariamente sua influência no norte da Itália. Como seu predecessor, Luís XII teve numerosos filhos, enquanto 2 filhas sobreviveriam até a idade adulta. Todos os seus filhos morreram quase imediatamente após nascerem. Como a lei sálica proibia a sucessão de mulheres ao trono na França, quando Luís XII morreu em 1515, o trono passou novamente para um parente que era um membro distante da Casa de Valois. Esse era Francisco de Orleans. Sua reivindicação ao trono também veio por direito de sua descendência do rei Carlos V. Francisco era seu tataraneto. O bisavô de Francisco, Luís de Orleans, era o avô de Luís XII. Luís e Francisco estavam cientes de que sua reivindicação ao trono poderia ser contestada. E assim, em 18 de maio de 1514, 8 meses antes de morrer, o rei Luís casou sua filha mais velha, Cláudia, com Francisco. No outubro seguinte, Luís, de 52 anos, casou-se com Maria, a irmã de 18 anos do rei Henrique VIII da Inglaterra, na esperança de ainda ter um herdeiro homem saudável em seu 3º casamento. Mas ele morreu apenas 10 semanas depois. Com isso, Francisco assumiu o trono como Francisco I. O novo monarca governaria por 32 anos e foi o rei mais poderoso a governar a França pela Casa de Valois. A Borgonha havia sido removida como adversária da coroa francesa em 1477. Outras grandes potências regionais haviam sido eliminadas quando a Guerra dos 100 Anos terminou em vitória. Notavelmente o Ducado de Aquitânia, que foi absorvido pela coroa francesa, enquanto a independência do Condado da Provença chegou ao fim em 1481. Francisco completou esse processo de centralização do poder nas mãos da monarquia dentro do Reino da França ao acabar com a independência do Ducado da Bretanha. Além disso, por meio de legislações como a Ordenança de Villers-Cotterêts, em 1539, o governo de Francisco começou a criar um reino unitário. Isso resultou na imposição de leis universais em todo o país e a insistência no uso do francês, que agora deveria ser preferido aos dialetos provinciais e línguas como o bretão e o occitano. Dentro do governo e dos tribunais, Francisco havia chegado ao poder bem no final da Guerra da Liga de Cambrai. Ele fez uma paz vantajosa com os Habsburgos espanhóis e austríacos, e então permitiu que as guerras italianas ficassem inativas por vários anos. A paz não durou muito, e entre 1521 e sua morte, Francisco travou mais 4 guerras na Itália. A Guerra Italiana de 1521 a 1526, a Guerra da Liga de Cognac entre 1526 e 1530, a Guerra Italiana de 1536 a 1538 e a Guerra Italiana de 1542 a 1546. O foco dessas guerras seguiu sendo o esforço francês para substituir a Espanha como potência hegemônica na Itália. Mas cada um desses conflitos resultou em alianças mutáveis e guerras de intensidades variadas. Um dos piores momentos pessoais para Francisco foi a Batalha de Pavia, no norte da Itália, em 24 de fevereiro de 1525. Não só suas forças foram dizimadas pelos espanhóis aqui, como Francisco foi capturado e mais tarde enviado para a Espanha. Lá, ele foi forçado a assinar o Tratado de Madrid em 1526,
pelo qual cedeu a Borgonha aos espanhóis e renunciou às suas reivindicações sobre Milão e outras partes da Itália. Guerras seguintes levaram a França a ampliar seu domínio no noroeste da Itália, especialmente no Piemonte, controlando Turim por um período. Essas guerras posteriores também foram significativas, porque durante elas, Francisco formou uma aliança com Suleimão, o Magnífico, o sultão muçulmano do Império Otomano. Essa decisão foi considerada um anátema pela maioria dos estados cristãos. Francisco, no entanto, estava disposto a se envolver com os otomanos para enfraquecer a posição espanhola no Mediterrâneo. De forma mais ampla, as guerras italianas acabariam resultando em vitória espanhola, mas mostraram o quanto a França havia avançado sob a Casa de Valois. Um século antes, a Inglaterra lutava para conquistar o controle da França. Agora, os franceses estavam tentando garantir a Itália. O Renascimento chegou à França no reinado de Francisco. De modo geral, salvo algumas exceções, como o do movimento artístico e cultural da Borgonha no século XV, o Renascimento foi em grande parte um fenômeno italiano nos séculos XIV e XV. Foi lá que o humanismo foi concebido como uma nova forma de educar as pessoas e formar estudiosos. Os humanistas reviveram o estudo dos textos antigos da Grécia e de Roma, e houve grandes avanços na introdução da perspectiva e do realismo na pintura e na escultura. Desenvolvida inicialmente, a nova abordagem italiana só se espalhou gradualmente para o resto da Europa. As guerras italianas são geralmente vistas como um evento galvanizador. Isso trouxe os franceses e outros povos a um contato mais direto com as ideias e métodos dos humanistas e artistas renascentistas. Essas ideias foram então levadas para o norte dos Alpes, desencadeando um renascimento distinto no norte, na França, nos Países Baixos, na Alemanha e na Inglaterra. No século XVI, Francisco teve um papel enorme no desenvolvimento da Renascença francesa. Por exemplo, ele atraiu vários humanistas e pintores italianos para sua corte na França. O exemplo mais famoso é Leonardo da Vinci, que passou o último período de sua vida na França antes de sua morte em 1519. Ele também convenceu o ourives, autor e metalurgista Benvenuto Cellini a vir para a França por um tempo, levando a produção do saleiro de Cellini, um saleiro de ouro altamente ornamentado que é considerado um dos principais exemplos da metalurgia renascentista. Francisco também iniciou um amplo programa de construção que empregava novos métodos arquitetônicos renascentistas. O exemplo mais famoso foi o Palácio de Fontainebleau. Mais controverso foi o trabalho de François Rabelais. Sua obra Gargantua e Pantagruel é considerada uma obra-prima da literatura renascentista francesa. Rabelais ocasionalmente teve o patrocínio da corte real, mas seu trabalho satírico acabou entrando em conflito com os censores reais, baseados na Universidade de Sorbonne, em Paris. Ainda assim, Francisco I foi a figura principal dentro da Casa de Valois quando se tratava do Renascimento francês. Francisco foi sucedido por seu filho, o rei Henrique II da França, em 1547. O reinado de Henrique foi curto, mas eficaz. Ele reiniciou a guerra com a Espanha e lutou nas fases finais das longas guerras italianas, entre 1551 e 1559. Essas guerras foram finalmente concluídas com a assinatura do Tratado de Cateau-Cambrésis em abril de 1559. A paz, assinada 65 anos depois que Carlos VIII invadiu a península pela primeira vez, foi uma derrota honrosa para os franceses. Os espanhóis ficaram como a principal potência na Itália, com o controle sobre Nápoles no sul e Milão no norte. A França, porém, já havia garantido territórios ao longo das fronteiras leste e nordeste, como Metz e Saint-Quentin, enquanto também conquistava Calais dos ingleses, aliados dos espanhóis, no fim das guerras. Infelizmente, Henrique ficou gravemente ferido em um torneio de justa organizado para celebrar o fim das guerras,
e morreu em 10 de julho de 1559. Seu reinado, porém, havia libertado a França do constante fardo de lutar contra o império mais poderoso do mundo na Itália, deixando o reino livre para concentrar suas energias, mais tarde, na expansão para os Países Baixos e em direção ao rio Reno. Essas foram questões que iriam caracterizar a história da França nos séculos 17 e 18. Henrique II havia se casado com Catarina de Médici, da poderosa família florentina de banqueiros e políticos, lá em 1533. O restante da história da Casa de Valois, como dinastia governante da França, seria caracterizado pela sucessão de 3 de seus filhos como reis. O primeiro deles foi Francisco II. Ele sucedeu seu pai aos 15 anos de idade, em 1559. O período do jovem monarca como rei foi interrompido após apenas 17 meses, quando ele morreu devido a um problema no ouvido que se agravou rapidamente e o matou antes de completar 17 anos. Ele foi então sucedido por seu irmão ainda mais jovem, Carlos IX, que tinha apenas 10 anos quando se tornou rei. Já havia nuvens de tempestade se formando para a Casa de Valois nesse momento. Por exemplo, nas décadas de 1540 e 1550, a França havia conquistado uma enorme influência sobre o Reino da Escócia. Por conta da morte de Jaime V em 1542, sua herdeira Maria, rainha dos escoceses, havia nascido apenas 6 dias antes. Sua longa menoridade foi passada na França, enquanto sua mãe, a viúva de Jaime, Maria de Guise, descendente de uma das mais poderosas famílias nobres da França, governava a Escócia em seu nome. Isso significava que a Escócia havia se tornado, na prática, um vassalo da França em meados do século XVI. No entanto, essa situação foi rapidamente revertida em 1559 e 1560, quando os lordes protestantes da Escócia se aliaram aos seus inimigos de longa data na Inglaterra e expulsaram a administração católica francesa. Catarina de Médici fez o possível para formar um governo de regência forte durante a menoridade de seus filhos, mas sem um monarca forte. Na década de 1560, o país começou a voltar a um cenário em que os nobres exerciam um grande grau de independência em relação à coroa. A religião foi um fator importante no colapso do domínio real na França na década de 1560. A Reforma Protestante eclodiu na Alemanha em 1517, depois que Martinho Lutero iniciou sua campanha criticando a corrupção e o mundanismo da Igreja Católica Romana e de seus líderes. Isso se baseou em movimentos de protesto anteriores, como os Lollardos na Inglaterra no final do século XIV e os Hussitas na Boêmia no início do século XV. A reforma alemã ganhou força de uma maneira sem precedentes em toda a Europa na década de 1520. Isso foi facilitado por panfletos baratos e folhas de notícias do tipo, disponibilizados para o mercado de massa graças à revolução da imprensa que espalhou as ideias de Lutero por toda parte. No final da década de 1520, vários reinos europeus e pequenos estados, como a Suécia, já haviam se convertido oficialmente ao protestantismo. Enquanto grupos de protestantes surgiam por toda a Europa Ocidental e Central, a França continuaria sendo um país predominantemente católico romano. Mas já em 1521, o Círculo de Meaux surgiu, centrado no bispo de Meaux, para discutir as ideias de Lutero. João Calvino, o homem que criou uma nova teocracia protestante em Genebra, na Suíça, na década de 1540, era francês. Portanto, o protestantismo estava criando raízes na França já nas décadas de 1520 e 1530. O que era incomum é que ele encontrou um grande número de seguidores em comunidades rurais nas regiões central e sudoeste da França. Isso diferia do padrão geral em toda a Europa, já que o protestantismo tendia a conquistar adeptos primeiro nas cidades e vilarejos e ao redor das universidades, enquanto as comunidades rurais costumavam ser mais resistentes à mudança. Os protestantes da França acabariam ficando conhecidos como huguenotes.
A origem do termo é debatida. Pode ser uma galicização de um termo holandês, huisgenoot, que significa algo parecido com colega de casa, sendo assim uma expressão de fraternidade religiosa. Alternativamente, pode derivar do sobrenome de Besançon Udi, um líder religioso suíço da década de 1520. A divisão religiosa continuou a crescer na França em meados do século XVI. Em outros lugares, era comum um monarca escolher entre catolicismo ou protestantismo e impor essa religião aos seus domínios. O problema na França era que os monarcas da Casa de Valois permaneciam católicos romanos. Mas muitos nobres franceses de alto escalão, como Henrique de Bourbon, príncipe do Reino de Navarra no sul, Gaspar de Coligny e o Duque de Montmorency, tornaram-se líderes protestantes. Entre as décadas de 1550 e 1570, sua influência e poder eram grandes demais para serem ignorados. Eles foram confrontados por uma coalizão de católicos romanos zelosos liderados pela Casa de Guise, que tinha fortes laços com o papado e com os espanhóis. A Casa de Valois ficou em certa medida no meio do conflito, tentando reconciliar as diferentes facções, mas não conseguiu. E a partir de 1562, as guerras religiosas francesas irromperam. Essas guerras foram travadas quase continuamente até 1598 e se tornariam uma guerra por procuração para os conflitos religiosos mais amplos da Europa. Com o tempo, outras potências como Inglaterra e Espanha também se envolveram. O incidente mais notório dessas guerras ocorreu no final de agosto de 1572. Então, um massacre de huguenotes franceses começou em Paris. Logo após o casamento de Henrique de Bourbon, que havia acabado de se tornar rei de Navarra, com Margarida, filha de Catarina de Médici. O casamento foi organizado para reconciliar as facções das guerras religiosas francesas. Em vez disso, dias de massacres em Paris e em todo o país deixaram milhares de protestantes e católicos mortos, e a divisão religiosa ficou mais amarga do que nunca. Hoje em dia, é geralmente aceito que Carlos IX não era o monarca adequado para tentar lidar com a profunda crise apresentada pelas guerras religiosas francesas. Ele era muito dominado pela mãe, mesmo após a maioridade. Pode-se argumentar que ele deveria ter assumido o governo sozinho no início dos anos 1570, quando estava na casa dos 20. Catarina, católica romana fervorosa, fomentou as guerras de religião com sua postura inflexível. Após o massacre da noite de São Bartolomeu, ela conseguiu convencer Carlos a continuar tentando esmagar a facção protestante e, nesse processo, afastou os moderados religiosos, conhecidos como politique na historiografia francesa, da coroa. Enquanto as guerras continuavam na França, um estranho interlúdio ocorreu na história da Casa de Valois. Ao mesmo tempo, o filho mais novo de Catarina, Henrique, foi eleito como o novo rei da Polônia e grão-duque da Lituânia. Em 1573, após a extinção da linha direta da dinastia Jagiellônica, que governava a comunidade polaco-lituana, a eleição de Henrique como governante da comunidade foi puramente política. Ele não tinha direito de nascimento ao trono, embora houvesse um plano vago para que ele se casasse com Ana Jagiellônica, filha de Sigismundo, primeiro que governou a Polônia entre 1506 e 1548. Esse casamento nunca aconteceu e Henrique acabou voltando para a França em menos de um ano, depois que seu irmão, Carlos IX, morreu de tuberculose. No início do verão de 1574, isso permitiu que Henrique se tornasse o rei Henrique III da França. Os poloneses e lituanos elegeram Ana Jagiellônica e seu futuro marido, Estevão Báthory, um senhor húngaro da Transilvânia, como seus novos monarcas. No entanto, vale ressaltar que, por um breve período, entre 1573 e 1575, um membro da Casa de Valois governou a comunidade polaco-lituana no leste da Europa. Henrique III foi um governante bem mais formidável que seu falecido irmão mais velho.
ele emitiu o Edito de Beaulieu em 1576, que ofereceu algumas concessões aos protestantes huguenotes numa tentativa de acabar com as guerras religiosas francesas. Ele também tentou estabilizar a situação política e econômica na França. No entanto, foi frustrado por diversos acontecimentos. A poderosa e fortemente católica Casa de Guise minou seus esforços de paz. Depois, o casamento de Henrique com Luísa de Lorena não resultou em filhos, enquanto o único irmão mais novo restante do rei, Francisco, morreu em 1584. Isso abriu a possibilidade de Henrique de Bourbon, rei de Navarra e o líder protestante mais proeminente da França, poder ascender ao trono, já que ele tinha o direito mais forte, se a linhagem Valois acabasse. Assim, em 1585, uma nova guerra religiosa, conhecida como a Guerra dos Três Henriques, irrompeu. O nome da guerra fazia referência a Henrique III, Henrique de Bourbon e Henrique de Guise. Ela durou 4 anos e só chegou ao fim em 2 de agosto de 1589, quando Henrique III, o último monarca da Casa de Valois, morreu devido aos ferimentos sofridos em um ataque no dia anterior por um fanático católico chamado Jacques Clemente. Com isso, Henrique de Bourbon tornou-se o rei Henrique IV da França, iniciando o governo da Casa de Bourbon. Levaria quase mais uma década de combates antes que Henrique conseguisse impor controle sobre a França e pôr fim às guerras religiosas. Esse novo surto de violência fez com que a Inglaterra e a Espanha se envolvessem diretamente nos combates na França. Por fim, as guerras religiosas que haviam destruído a Casa de Valois terminaram quando Henrique IV concordou em se converter ao catolicismo romano. Henrique fez sua famosa declaração de que Paris vale bem uma missa, em referência à sua disposição de se converter se pudesse garantir a capital. Em troca, ele então emitiu o Edito de Nantes, concedendo ampla tolerância religiosa aos protestantes do país. Simplificando, onde o Edito de Beaulieu de Henrique III falhou em 1576, o Edito de Nantes teve sucesso em 1598. Os homens e mulheres franceses estavam exaustos por 36 anos de conflito religioso. Sob a nova dinastia, a França sairia da crise provocada pelas guerras religiosas como um dos estados mais poderosos e centralizados da Europa. Henrique IV e seus sucessores diretos, seu filho Luís XIII e seu neto Luís XIV, tornaram sua missão garantir que a França nunca mais caísse no padrão de ter senhores regionais poderosos demais que pudessem desafiar a coroa. Assim, no século XVII, a França surgiu como o exemplo máximo do absolutismo real na Europa. Em especial, durante o longo reinado do rei Luís XIV, de 1643 a 1715, todo o poder foi centralizado na corte real. Além disso, Luís expandiu as fronteiras da França, conquistando cidades no Nordeste como Lille, Tournai e Charleroi, que antes eram consideradas parte dos Países Baixos, e avançando para o leste em direção a Franche-Comté, Lorena e Alsácia. Portanto, a centralização e expansão do poder real francês, que a Casa de Valois havia alcançado no século XV, foi completada pela Casa de Bourbon no século XVII. Esse sistema durou até ser destruído em uma onda de violência após a Revolução Francesa de 1789. Quando essa implosão aconteceu, porém, ela não foi liderada pela nobreza francesa, mas sim pela nova classe média de advogados e profissionais da burguesia, determinados a derrubar a coroa, a igreja e a aristocracia. A França mudou profundamente durante os 261 anos em que a Casa de Valois governou o reino, quando Filipe VI se tornou rei da França em 1328. A posição da coroa havia melhorado muito em relação ao que era no século XII, devido à conquista de regiões como a Normandia no início do século XIII, sob os Capetingios.
No entanto, muitos duques e condes franceses de lugares como Provença, Bretanha e Borgonha continuaram a exercer um grau notável de independência em relação à coroa francesa, de um tipo que era inconcebível na Inglaterra durante o reinado do rei Eduardo III. Para piorar as coisas, Eduardo entrou em guerra com a França em 1337, dando início à Guerra dos 100 Anos, e logo começou a pressionar sua reivindicação ao trono da França. Ao longo do século seguinte, o destino da Casa de Valois foi ditado pelas forças e fraquezas de seus próprios monarcas, e também pelo que estava acontecendo na Inglaterra. No auge do reinado de Eduardo III, nas décadas de 1340 e 1350, a Inglaterra conseguiu recuperar muitos dos territórios que haviam sido perdidos pelo rei João um século e meio antes. Essas perdas foram agravadas pelas fragilidades psicológicas do rei Carlos VI na França. Nos estágios finais do seu reinado, a situação da França tornou-se crítica e, após Azincourt, a Inglaterra estava prestes a garantir o controle sobre a França. O que mudou os rumos foi o próprio mergulho da Inglaterra em turbulências internas e a ascensão de um rei ineficaz por lá, em meados do século XV. A Guerra dos 100 Anos foi vencida nas décadas de 1440 e início de 1450. E na segunda metade do século XV, a coroa francesa entrou em um período de centralização que acabaria por pôr fim à independência de fato de senhores poderosos como os duques da Borgonha e da Bretanha e os condes da Provença. Assim, durante o longo reinado do rei Francisco I, entre 1515 e 1547, a França emergiu como um reino poderoso e centralizado, capaz de travar longas guerras na Itália contra a Espanha, a nação imperial mais poderosa do mundo. Durante o século XVI, os espanhóis podem ter vencido as guerras italianas, e a França logo mergulhou nas guerras religiosas francesas. Mas isso não significa que não houve uma espécie de triunfo da Casa de Valois no século XVII. Sob os Bourbons, a França era o país mais poderoso da Europa Ocidental. Uma nação que só podia ser contida pelas grandes alianças da Inglaterra, da República Holandesa, da Áustria e da Espanha. Isso só foi alcançado por causa do processo de centralização que ocorreu sob a dinastia Valois, nos séculos XV e início do XVI. O que você acha da Casa de Valois? A dinastia lançou as bases para a ascensão do absolutismo real sob a Casa de Bourbon? Ou os monarcas Valois eram, em geral, fracos, com exceção de alguns governantes fortes, como o rei Francisco I? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.